E se ele ganhar mais dinheiro, ficará feliz em dividir uma parte com vocês. Ele fará isso por motivos sólidos de negociação, senão por um espírito de justiça. Ele vai retribuir tão certo como existe um Deus sobre nós. Se ele não o fizer, serei pessoalmente responsável perante vocês. E se quiserem, ajudarei a explodir a mina em pedacinhos. É esse o plano em que pensei, rapazes. Estão comigo nisso? E eles estavam. Aquelas palavras entraram em meu coração, como se gravadas com ferro em brasa. No mês seguinte, todos os homens da mina receberam um bônus de 20% sobre os ganhos mensais. Dali em diante, todo mês, cada homem recebeu um envelope vermelho, berrante, com sua parte de ganhos extras. Do lado de fora do envelope estavam impressas as seguintes palavras: sua parte dos lucros pelo trabalho que fez e que não foi pago para fazer. Passei por algumas experiências bastante duras desde aqueles dias, há mais de 20 anos, mas sempre saí por cima. Um pouco mais esperto, um pouco mais feliz e um pouco mais bem preparado para servir aos meus semelhantes, aplicando o princípio de executar mais trabalho do que eu realmente era pago para executar. Pode ser de seu interesse saber que o último cargo que tive no setor de carvão foi como assistente de conselho, chefe de uma das maiores companhias do mundo. É um salto considerável de operário comum das minas de carvão a assistente do conselheiro-chefe de uma das maiores empresas. Um salto que eu jamais poderia ter dado sem a ajuda do princípio de fazer mais trabalho do que eu era pago para fazer. Desejaria ter espaço para falar das dezenas de vezes em que essa ideia de executar mais trabalho do que eu era pago para executar me ajudou a passar por situações difíceis. Foram muitas as ocasiões em que deixei o empregador tão profundamente em dívida comigo, graças a esse princípio, que consegui tudo o que pedi sem hesitação ou evasivas, sem reclamação ou dificuldade. E o que é mais importante, sem a sensação de estar levando uma vantagem injusta sobre meu empregador. Acredito sinceramente que qualquer coisa que um homem adquire de outro sem pleno consentimento, no final irá queimar um buraco em seu bolso ou fazer bolhas em suas palmas de mãos. Isso sem falar sobre perturbar sua consciência até seu coração doer de remorso. Como disse no início, estou escrevendo na manhã de 11 de novembro, enquanto as multidões celebram a grande vitória do certo sobre o errado. Portanto, é natural que eu me volte para o silêncio de meu coração, em busca de um pensamento para transmitir ao mundo de hoje. Pensamento que ajude a manter vivo na mente dos norte-americanos o espírito de idealismo pelo qual lutaram e com o qual entraram na guerra mundial. Na minha opinião, nada mais apropriado do que a filosofia que relatei, pois acredito sinceramente que foi o desprezo arrogante por essa filosofia que levou a Alemanha, o Kaiser e seu povo à dor. Para fazer essa filosofia entrar no coração daqueles que precisam dela, publicarei uma revista chamada Hills Golden Rule. É preciso dinheiro para publicar uma revista nacional, e não disponho de muito neste momento. Mas antes de outro mês se passar, com a ajuda da filosofia que tentei enfatizar aqui,
encontrarei alguém que fornecerá o dinheiro necessário e possibilitará que eu transmita ao mundo a filosofia simples que me ergueu da sujeira das minas de carvão e me deu um lugar onde posso servir a humanidade. A filosofia vai alçá-lo, meu caro leitor. Não importa quem você seja e o que possa estar fazendo, a qualquer condição de vida que se decida a conquistar. Toda pessoa tem, ou deve ter, o desejo inerente de possuir algo de valor monetário. Pelo menos de maneira vaga, toda pessoa que trabalha para outra, e isso inclui praticamente todos nós, aguarda ansiosamente o momento em que alguém terá algum tipo de negócio ou profissão própria. A melhor maneira de realizar essa ambição é executar mais trabalho do que se é pago para executar. Você pode se dar bem com pouca escolaridade, pode se dar bem com pouco capital, pode passar por cima de qualquer obstáculo com que depare se estiver honesta e seriamente querendo fazer o melhor trabalho do que é capaz. Não importando a quantidade de dinheiro que receba por isso. Nota: agora é 21 de novembro, à tarde. Apenas 10 dias depois de eu ter escrito o editorial acima. Acabei de lê-lo para George Williams, de Chicago, um homem que subiu de baixo na vida com a ajuda da filosofia que escrevi. E ele tornou possível a publicação da Hills Golden Road. Foi dessa forma, um tanto dramática, que um desejo que permaneceu adormecido em minha mente por quase 20 anos se tornou realidade. Durante todo esse tempo, eu tivera vontade de me tornar editor de jornal. Há mais de 30 anos, quando era um meninote, costumava acionar a prensa para meu pai, quando ele publicava um jornalzinho semanal, e cresci amando o cheiro de tinta da prensa. Talvez o desejo estivesse subconscientemente ganhando impulso em todos esses anos de preparação, enquanto eu passava pelas experiências apresentadas nos momentos críticos de minha vida, até finalmente irromper em termos de ação. Ou pode ser que houvesse outro plano, sobre o qual eu não tinha controle, que me impulsionava em frente, não me dando descanso em nenhuma outra linha de trabalho, até eu começar a publicação de minha primeira revista. Esse ponto pode ser deixado de lado no momento. O ponto importante para o qual quero dirigir sua atenção é que encontrei meu nicho de trabalho adequado e fiquei muito feliz com isso. Por estranho que pareça, entrei nesse trabalho sem jamais pensar em procurar o final do arco-íris ou o pote de ouro que supostamente lá se encontrar. Pela primeira vez eu parecia perceber, sem sombra de dúvida, que existia outra coisa mais valiosa que ouro a buscar na vida. Portanto, lancei-me ao trabalho editorial, com apenas um pensamento principal em mente. Eu faço uma pausa enquanto você pondera sobre tal pensamento. O pensamento de prestar ao mundo o melhor serviço de que eu fosse capaz, não importando se meus esforços trouxessem um centavo em retorno ou não. A publicação da revista Hills Golden Road colocou-me em contato com as mentes pensantes de todo o país. Deu-me uma grande chance de ser ouvido. A mensagem de otimismo e boa vontade entre os homens que ela transmitia tornou-se tão popular que fui convidado a sair em uma turnê de palestras país afora no começo de 1920, quando tive o privilégio de encontrar e conversar com alguns dos pensadores mais progressistas daquela geração. O contato com tais pessoas contribuiu muito para me dar coragem de seguir fazendo o bom trabalho que eu havia começado. Essa turnê foi uma educação liberal
em si, pois me pôs em contato extremamente próximo com pessoas de praticamente todas as condições de vida e me deu a chance de ver que os Estados Unidos são um país bastante grande. Vem agora a descrição do auge do 7º momento crítico de minha vida. Durante minha turnê de palestras, eu estava sentado em um restaurante de Dallas, no Texas, observando a maior chuvarada que já tinha visto. A água derramava-se sobre a vidraça em 2 grandes torrentes, e brincando de um lado para o outro dessas torrentes havia outras menores, formando o que parecia uma grande escada de água. Enquanto olhava a cena incomum, lampejou em minha mente o pensamento de que eu teria uma esplêndida palestra se organizasse tudo o que havia aprendido a partir dos 7 momentos críticos de minha vida, mas tudo o que havia aprendido ao estudar as vidas de homens bem-sucedidos e oferecesse sob o título Escada Mágica para o Sucesso. Nas costas de um envelope, esbocei os 15 pontos de base da palestra. E mais tarde transformei esses tópicos em uma palestra construída literalmente a partir das derrotas temporárias descritas nos 7 momentos críticos de minha vida.